Boa tarde, está com o programa Eclésia. Lá mais para a frente o Concílio Vaticano II volta a ser objeto de análise. Será daqui a pouco, para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Uma verdadeira experiência de fraternidade entre os povos da Terra. É este o desejo de Bento XVI para os Jogos Olímpicos que se iniciam nesta sexta-feira em Londres. No passado domingo, o Papa deixava uma saudação aos participantes e pedia tréguas nos conflitos internacionais. Na sua residência de férias em Castelo Gandolfo e diante dos peregrinos que ali compareceram para participar na oração do Ângelus, Bento XVI sublinhou a proximidade dos Jogos Olímpicos como uma oportunidade de convívio pacífico entre as nações. A proximidade desta competição é, para o Papa, uma oportunidade para a paz. As Olimpíadas são o maior evento mundial desportivo, no qual participam atletas de muitas nações. E, como tal, reveste-se de um grande valor simbólico. Por isso, a Igreja Católica encara este acontecimento com particular simpatia e atenção. Rezemos para que, segundo a vontade de Deus, os Jogos de Londres sejam uma verdadeira experiência de fraternidade entre os povos da Terra. A organização dos Jogos de Londres, que se concluem a 12 de agosto, vai reservar espaços interreligiosos de oração e silêncio para os 16 mil atletas de mais de 200 países, incluindo Portugal. O Centro Interconfessional da Aldeia Olímpica inclui mais de 50 clérigos cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e hinduístas, entre outros, para oferecer apoio, cuidado pastoral e ajuda espiritual, bem como vários momentos de celebração e encontros de grupo. A organização londrina anuncia serviços de capelania para os seus mais de 200 mil membros e voluntários, bem como para os 20 mil profissionais da comunicação, envolvendo 193 capelães das comunidades religiosas locais. O Cais dos Grandes Veleiros, em Santa Apolónia, foi o altar de uma missa celebrada junto ao Rio Tejo. Uma iniciativa do Centro Universitário Padre António Vieira, que assim acolheu os participantes da Tall Ships Race, uma iniciativa do CUPAV que pretendeu levar a Igreja ao encontro das pessoas. O Cais acolheu grandes veleiros. Por ele passaram também muitos visitantes à espera de descobrir espaços e segredos da navegação dos marinheiros portugueses em rotas dos descobrimentos, como nas comerciais. Entre as muitas surpresas, a que acontecia logo ali, ao lado da Sagres, uma missa. Uma iniciativa destas virá muita gente que anda um bocadinho pelas franjas da igreja e que se calhar mais afastada, como dizia há bocado, que se calhar não tem iniciativa de entrar e que pode ser uma porta de entrada. Já que nós saímos ao encontro, pode ser que eles entrem. Entre saídas e entradas para ver os grandes veleiros, a paragem no local onde se fala de outras viagens e, sobretudo, do sentido que cada uma delas pode ter. Temas habitualmente reservados a locais que se chamam sagrados. Com esta iniciativa, uma missa no Cais dos Grandes Veleiros, o objetivo era colocar o sagrado na vida das pessoas. Trazer o que de mais sagrado temos ao encontro da vida das pessoas é também dizer-lhes que podem encontrar e podem tornar a sua vida sagrada a partir do momento em que a vivam em comunhão com Deus. Diria que é um bocadinho escancarar as portas. Sinto que de facto estamos num momento em que devemos fazê-lo, em que não podemos esperar que as pessoas venham sempre ter connosco, embora também esperemos, mas de facto irmos nós ao encontro delas, acho que é esse um mandato de Jesus, não é? Um mandato que desafiou o Centro Universitário Padre António Vieira, o CUPAV. A ideia de celebrar no Cais dos Grandes Veleiros encontrou entusiasmo também entre os organizadores desta regata. E foi nesse norte que se fixou o leme de mais uma iniciativa: celebrar no cotidiano das pessoas. Esta celebração, como outras que são feitas assim tão ao natural, acho que são isto de trazer Deus para o seio do mundo, não é? Tanto não ficar fechados na capela e acabar por trazer Deus, e acho que assim um pouco mais a fundo acaba por ser isto a reencarnação, aliás, que é trazer Deus
para o centro da história, para o centro da vida das pessoas. Estarmos no meio de uma coisa que não é objetivamente de igreja, que é um evento ligado ao mundo, e trazer Deus até ele, acho que isso já tem um testemunho de importância muito grande. Deus está em todo lado e nada melhor do que aproveitar este encontro destes navios, destes veleiros aqui em Lisboa, que outrora já foi um grande centro de partida para os descobrimentos, e chamar as pessoas, chamar a comunidade aqui a reunir-se também em nome de Deus para celebrar esta missa. Deus está em todo o lado, e como está em todo o lado, devemos celebrá-lo em qualquer lado que seja, não apenas dentro de 4 paredes, mas nos sítios às vezes que são mais improváveis e onde nos esquecemos também que Ele também está presente. E sendo este sítio um sítio onde partiram tantos marinheiros, com tantas esperanças, às vezes é bom nós olharmos para estes barcos e perceber que a nossa vida também deve ser reorganizada para novas esperanças, não é? E construir um novo mundo com oportunidades diferentes. Mensagens que se dizem por palavras, mas não só. Uma missa num evento destes, neste ambiente, é por si só um ato de comunicação. A maneira como se está, o modo como se faz as coisas, o lugar onde se faz, já em si é comunicação, não é? Não é só o conteúdo daquilo que dizemos que interessa, é também todo o contexto, o modo como o fazemos, e de facto acho que aqui, neste lugar tão bonito e tão envolvente e tão estético, acho que podemos também por aí proporcionar às pessoas que possam experimentar Deus numa oração, numa celebração de uma Eucaristia que tem todo o lugar aqui. E assim aconteceu de facto. No Cais dos Grandes Veleiros, uma Eucaristia foi a oportunidade para propor mensagens, outrora já embarcadas, rumo a novos mundos, nas muitas caravelas de Portugal. Desta vez, destinavam-se a quem faz da vida uma viagem e da missa um porto seguro. É o mais recente equipamento social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O lar de Santa Joana Princesa tem um investimento de cerca de 3,7 milhões de euros e tem capacidade para 60 utentes. Este lar, localizado no bairro de Alvalade, em Lisboa, irá acolher paroquianos locais, beneméritos da Santa Casa e antigos residentes do Lar dos Anjos. Fruto de uma parceria entre a paróquia local e a Santa Casa, esta é mais uma aposta da instituição que vem fazer face à falta de respostas de acolhimento de qualidade para os idosos na cidade de Lisboa. Neste projeto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa investiu cerca de 3,7 milhões de euros, assumindo agora a sua gestão. O Lar Santa Joana Princesa é, como o próprio nome o indica, essencialmente uma estrutura residencial de apoio a idosos. Para 60 idosos, e é o produto de um acordo com a paróquia. É uma vontade muito sentida por esta comunidade há bastante tempo, e a possibilidade que nós temos de dar qualidade na resposta residencial para idosos nesta zona da cidade. Os arranjos exteriores ficaram a cargo da Inclui, empresa de inclusão social onde trabalham jovens formados na aldeia de Santa Isabel, equipamento intergeracional polivalente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Somos uma empresa de gestão que está virada também para o exterior. Portanto, nós somos um centro de formação profissional. Todos os jovens que temos nessa empresa são 12 jovens que são formados no nosso centro de formação profissional e que estão nessa empresa Inclui, que é completamente subsidiada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, portanto, como nós fazemos trabalhos para o exterior, por que não fazê-lo para dentro da nossa própria casa, não é? Da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Isto tem para eles um elan, digamos assim, porque eles, ao verem uma coisa que podem participar na própria casa, na própria remodelação, na própria reconstrução de casas, em que é da própria responsabilidade deles também, e nossa, termos essa responsabilidade aqui na Santa Casa, eu penso que para eles é muito importante depois verem também a obra que foi feita por eles. A construção deste equipamento social encerra as obras do complexo paroquial de Alvalade, onde se insere agora o Lar Santa Joana Princesa, que nos próximos 70 anos será gerido pela Santa Casa da Misericórdia. Isto é um complexo paroquial muito grande. Nós estamos aqui no 5º piso, tem 3 a 4 pisos de estacionamento, e depois no 4º piso, além do estacionamento, tem capelas mortuárias e tem um centro cultural. Aqui no 5º piso está construída a igreja, o edifício pastoral e agora o lar. Portanto, com a construção do lar nós chegamos ao fim desta obra toda. O lar é realmente um remate que nos dá imenso gosto,
porque é um equipamento social do maior interesse para uma comunidade muito envelhecida. Este lar irá acolher paroquianos de Alvalade, beneméritos da Santa Casa e antigos residentes do Lar dos Anjos. No dia da inauguração, alguns dos futuros utentes estiveram presentes para conhecer a nova casa. Me atento do lar com os colegas aqui, não é? Por isso é que a gente veio ver como é, como não é, para a gente ficar contente, porque temos um bom lar também, não é? E o que é que acha deste? Acho que é uma coisa importante. Parece-me que não há um lar como este, só de Campolide. Campolide ainda também é um lar maravilhoso, é sim senhor. Mas este é o dobro do lar, o dobro de Campolide. Está contente por vir para cá? Estou, que remédio tenho eu, não é? E o que é que achou? Já andou a fazer uma visita, o que é que achou? Sim, já andei assim a ver, realmente isto é importante, isto é um palacete. É um palacete, mais que palacete. Estou muito satisfeita porque eu gosto muito da senhora diretora, porque já era lá de baixo, e eu gosto muito dela, fiquei muito satisfeita e ser ela que ficou à testa disto. E fiquei muito contente. Mas já há bocado andar-me a mostrar os quartos, acho muito bonito, acho que está tudo muito bem exposto, tudo com muito gosto. Purifica esta casa e é livre de todos os males. Inaugurado e benzido, este lar pretende ser uma casa cheia de alegria e vida, que dê aos seus 60 utentes uma velhice digna. O maior sonho que temos todos nós, é que os lares da Santa Casa da Misericórdia sejam centros de vida e centros de esperança e não centros de resignação. No âmbito da sua missão, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolve um importante trabalho no apoio social à terceira idade. Na capital, além de assegurar a gestão de 15 lares, presta apoio domiciliário a cerca de 2.300 utentes, residência assistida e temporária a centenas de pessoas, dinamiza centros de dia e disponibiliza um serviço de teleassistência a funcionar 24 horas por dia. Como vem sendo hábito, à terça-feira, à reta final do Eclésia, um olhar pelo Concílio Vaticano II, Henrique Matos conversa com o Padre Arlindo de Magalhães. Olá, muito boa tarde. Está de volta esta rubrica em torno do Concílio Vaticano II, do que ele significou, das alterações e do convite à mudança que implementou na Igreja Católica. Connosco está o Padre Arlindo Cunha, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, também capelão da comunidade da Serra do Pilar. Obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Podemos dizer que uma das particularidades deste concílio, em contraponto com outros, porque não é o primeiro concílio na Igreja, portanto já ha havido muitos concílios anteriormente, é de colocar a Igreja a refletir sobre si própria, não propriamente para lançar anátemas ou para propriamente refletir sobre heresias do mundo, mas num primeiro ponto para a Igreja refletir, fazer uma reflexão sobre si própria, sobre a forma como comunicar a sua maior riqueza, que era Cristo, aos homens do seu tempo. Sim, tinha havido um mudar enorme, profundíssimo na Europa, sobretudo na Europa, não é? Desde a Revolução Francesa e depois com a queda, com o abrandamento do racionalismo, o romantismo, e essa mudança foi-se afirmando na Igreja, não é? Há um nome que eu aprendi já muito tarde, mas que considero que foi uma pedra de toque espantosa, foi um ovo de Colombo, Müller, não é? Que olha para a Igreja não como uma instituição, como até é, mas como uma analogia do mistério da encarnação. Assim como Jesus, natureza divina e natureza humana, a Igreja, natureza divina e natureza humana, e não só natureza humana. Ora bem, este ovo de Colombo teológico ficou escondido, esquecido.
ficou esquecido até ao fim do século XIX. Leão XIII vai recuperá-lo um pouco, mas na Igreja surgem homens e mulheres e depois movimentos que, conhecendo ou não o que Müller tinha deixado, engrossam uma vaga de fundo a partir de uma certa altura inegável, não é? E foi o movimento catequético, e o movimento bíblico, e o ecuménico, e o laical, e o movimento operário que não era dentro da Igreja, mas teve muito a ver com a Igreja, a ação católica, a pastoral de conjunto, etc, etc, etc. Nomes. E uma pedrada no charco, no início dos anos 40, já do século XX, que foi o célebre La France, pays de mission. A França é um país de missão. Deram conta, 2 jovens sociólogos, padres operários, deram conta de que a França, onde é que ia a piíssima França do São Luís. Não é? Podemos dizer que nesta altura está a esgotar-se aquele modelo de um cristianismo sociológico, exatamente, não é? Exatamente. Começam as perguntas e as reações, digamos, a esse sistema. Há uma igreja que não tinha... que era uma instituição. Não há de fazer mais uma pastoral de manutenção. É preciso ir cativar as pessoas, uma a uma. Exatamente. Ora, é esta vaga de fundo que, tendo avanços e recuos e passando por nomes, sei lá, o próprio Papa Pio X, o Pio XI, depois o Pio XII, mas cada vez, digamos, era mais ingente a vaga de fundo. E tudo isto foi cair ao Concílio Vaticano II. Claro que diz-se hoje, e é verdade, que foi uma surpresa absoluta a decisão do Papa João XXIII de convocar um concílio. É verdade que foi, ninguém estava à espera, mas é também verdade que o concílio não caiu do céu aos trambolhões. O concílio teve atrás de si, e desde o fim do século XVIII, através de todo o século XIX, e até a meados do século XX, com esforços e contributos muito grandes, e um deles foi o da Nova Teologia. Não é? A célebre teologia entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, há um reflorescimento teológico, com nomes como o Congar, o Danielou, o Liu Bach, o Rahner, etc, etc, etc. E, portanto, tudo isto estava pronto a servir-se. O Papa João XXIII aparece como um homem simples, conhecedor do exterior da Igreja, porque ele nunca tinha sido, digamos, da Cúria Romana, conhecedor da Igreja do exterior. E do que as pessoas achavam dela. Exatamente. E ele comete o risco de decidir convocar um concílio. Foi uma surpresa, mas não caiu do céu aos trambolhões. Mas as pessoas... Podemos dizer que o mundo não estava preparado para aquele homem, para aquela proposta, levou tempo a digeri-la. Já referiu algum também desalento seu por esta vaga do concílio não ter ganho uma grandiosidade tal ou uma eficiência mais concreta na vida das comunidades, ou se ter diluído um pouco no tempo? De alguma forma a proposta daquele homem veio fora do tempo, ou a Igreja não estava preparada para a acolher verdadeiramente? Não, eu acho que acolheu. E basta ver, por exemplo, a votação dos documentos fundamentais do concílio. Eles são votados pela maioria maior, não é? Não há nenhum que escapa, há só um que tem uma... Mas fica-se na casa das centenas e não dos milhares. Ora bem, o concílio tem fortaleza e tem novidade bastante. Agora, o concílio é realizado... Eu não sei explicar, não é? Mas agora, o concílio acontece num outro tempo de mudança. Não é? E perder
o status quo do passado antigo foi muito difícil e deixou-se iludir por decisões secundárias, não sendo capaz de chegar ao núcleo da questão. Por exemplo, se nós pensarmos hoje que a Igreja, que de si própria disse que é um povo, se nós não soubermos, não formos capazes de perceber o que quer dizer esta noção povo, e se não formos capazes de a concretizar nas nossas comunidades, eu diria, peço desculpa, está tudo estragado. Quer dizer, e fica tudo sem fundamento. Todas as renovações do Concílio ficam sem fundamento se não se conhece aquilo que a Igreja refletiu sobre si mesma e disse de si mesma. E isso está aqui. E isto tem de ser levado ao concreto da pastoral das comunidades. Muito bem, Padre Arlindo Cunha, obrigado por esta sua reflexão nesta rubrica em que tentamos analisar o Concílio Vaticano II e toda a envolvência, toda a situação em que a Igreja se encontrava e que levou precisamente à sua convocação. Estaremos de volta de hoje a 8 dias. Até lá, continua a acompanhar o programa Eclésia. Foram estes os conteúdos do programa de hoje. Ficarão disponíveis na plataforma digital em agência.eclesia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.